Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Antes de começar o episódio, duas notas. Primeira nota, o nosso agradecimento muito especial a todas as pessoas que têm visto o podcast, que têm apoiado o podcast e que, acima de tudo, têm comentado. Relativamente aos comentários, mensagens, vou propor-vos um desafio. Como este episódio 19, nós vamos concretizar, será o fim da primeira edição da Buzzword Banking Industry, com o 20º. E no 20º vamos fazer um episódio especial, como eu tenho vindo a falar anteriormente. Enviem todas as vossas questões, dúvidas, comentários para e tentem ajudar-nos a fazermos um episódio muito, muito especial. Segunda nota. Este podcast tem-me trazido uma série de coisas muito positivas e uma das que eu consigo extrair como mais positivo tem sido os comentários e principalmente o pedido de ajuda de muitos jovens adultos que estão neste momento a iniciar a sua atividade profissional e que têm algumas dúvidas. Eu pessoalmente não me considero uma pessoa com skills ou com capacidade de poder ajudar essas pessoas. Mas tenho-me preocupado e tenho vindo a pensar ao longo dos últimos meses. Conjuntamente com a minha equipa decidimos fazer um projeto que irá se chamar no próximo ano Encaminhar-te, sob o mote SOBA. O SOBA é uma figura em África muito importante, ok? Que nem todas as pessoas chegam a SOBA e tem muito a ver também com o amadurecimento e com a idade. E aqui a ideia é, como é que eu posso ajudar e apoiar estes jovens que me têm pedido ajuda? Precisamente agarrando-me a um grupo de pessoas do mercado com imensa experiência, que eu considero SOBAs devido à sua a experiência profissional, os seus skills, a sua formação, principalmente a sua formação. E vou pegar nesse grupo de pessoas e vamos então, todos os primeiros sábados de cada mês, vamos ter numa sala um grupo estrito de jovens, e esses jovens vão ser apoiados durante 12 sessões, ou seja, em 12 meses, num ano, e vamos ver se conseguimos ajudar e fazer com que eles consigam seguir nas suas carreiras sem dúvidas. Posto isto, passo então a apresentar o nosso convidado, Paulo Morgado, gestor. Antes da sua apresentação formal, gostaria de partilhar convosco que é uma pessoa que no início da minha carreira me marcou positivamente, porque eu penso que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Eu, quando entrei para a Meta 4, era uma pessoa que trazia já alguma experiência, mas ainda tinha muitos medos e muitas dúvidas. E o nosso convidado era o diretor-geral da consultora Capgemini. E havia ali uns comentários entre os colegas que o nosso convidado, Paulo Morgado, era assim uma pessoa muito dura, era muito dura. E então, eu lembro-me, a primeira reunião que tive presencialmente com o Paulo Morgado, eu via cheio de medo e até tinha com algumas inseguranças. E quando chego à sala, estávamos a discutir uma série de pontos, e quando me apercebo da postura, da ética, da forma racional e o pensamento no futuro do Paulo Morgado, eu fiquei fascinado. E penso que foi talvez, na minha atividade profissional, eu não tive muitas interações, tivemos as interações com parceiros, e pena tive, e só passado estes anos todos é que nos viemos a reencontrar, onde eu contei esta história. Mas foi uma pessoa que me marcou positivamente, e naquela altura eu precisava de ter alguma referência. Se houve, entre muitas que tive, se houve uma referência naquele momento, foi o Paulo Morgado. Seja muito bem-vindo, Paulo Morgado. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu vou ler então o texto que me enviou, simpaticamente me enviou. E a partir daí fazemos então o início da nossa entrevista. Mas muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu, João. É uma pessoa que não vive em Portugal e está cá propositadamente para o nosso episódio. E o Paulo Morgado apresenta-se então desta forma. Paulo Morgado, nascido em Boa Vista, Leiria, em 1963, descendente de empresários do setor das rações, viveu
desde os 7 anos em escritórios e com amigos na rua, o que lhe permitiu, desde muito cedo, conhecer o mundo das empresas e das pessoas. Apesar de ter vivido a sua juventude intensamente e com os riscos próprios de quem andava regularmente desde antes de teenager em carros e motas, sempre foi um bom aluno, embora não fosse marrão. E teve uma educação cristã que acabou por moldar parte do seu carácter. Aos 19 anos vai viver para Lisboa, tendo entrado em gestão na Universidade Católica em 1983. Depois do curso da Católica, o Paulo continua a estudar permanentemente, doutorou-se em gestão, fez Direito e Filosofia da Linguagem. Nem de partilhar a sua experiência e o seu conhecimento através de 9 livros que publicou. Nunca deixou de ser absolutamente independente, nem de assumir uma voz contra a corrupção que achava que estava a levar Portugal ao subdesenvolvimento. Há 20 anos, e ocupando uma das mais altas funções numa multinacional de tecnologias de informação, não era fácil falar destes temas. Emigrou para a Espanha com 50 anos, do mesmo modo que foi da Boa Vista para a Leiria e de Leiria para Lisboa. Por uma questão de evolução natural. Apesar de ser de uma família de empresários, só cofundou uma empresa com 58 anos, a Bridgewatch. Hoje, para além da Bridgewatch, é sócio da Antas da Cunha e Sirra, dando o posicionamento de liderança que esta firma de advogados tem nas tecnologias de informação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Eu penso que este texto já nos consegue dar aqui uma imagem de quem foi o Paulo. Mas eu gostaria ainda de aprofundar, porque o nosso podcast tem aqui também uma função de tentar ajudar, não só nas buzzwords, mas podemos aqui partilhar um pouco da experiência das pessoas que cá passam. E eu penso que o Paulo tem uma experiência brutal e eu gostaria que partilhasse connosco. Vamos então começar. Quem é o Paulo fora da atividade profissional? É um bocadinho isso que está aí, ou seja, fora da atividade profissional, uma pessoa curiosa por aprender coisas, sempre com uma ideia de evolução, ou seja, que devemos procurar, aliás, essa evolução, quando falou desde de nascer numa aldeia ao pé de Leiria, certo, até hoje viver em Madrid, tem que ser alguém que procura, não sei, novos desafios, tem uma visão, novas realidades, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista empresarial. Portanto é isso, ou seja, eu acho que uma coisa que me marcou bastante foi aquilo que eu digo, que é, o meu pai na altura tinha empresas e portanto eu desde muito cedo vivia ali no escritório, ia para lá, ia brincar e respirava aquele ar. E comecei a entender bastante o que eram organizações desde essa idade, porque ouvia os comentários que eram feitos, depois perguntava ao meu pai, olha, aquele disse aquilo, o que é que aquilo quer dizer? Portanto, essa curiosidade, a independência, porque eu vivia bastante tempo fora de casa, ou seja, vivia bastante tempo na rua. Na rua, outra geração. E na rua aprendia-se muito sobre o funcionamento das pessoas. Verdade. Portanto, eu acho que isso acabou por me marcar bastante depois no meu posicionamento ao longo da vida, também profissional, etc. Eu ia-lhe só, permita-me só, porque eu acho esse ponto muito interessante, aquele ponto que abordou uma pessoa que nasceu numa pequena vila, depois foi para Lisboa e agora está em Madrid, depois fez a correlação também com... Eu gostaria de entender um pouco mais, ou seja, ver o mundo como uma aldeia global, e o porquê também de tantos cursos, como era mais uma necessidade pessoal ou fazia sentido até para a sua atividade profissional? São um bocado diferentes. Sempre é um misto das duas, ou seja, primeiro fazia sentido para a atividade profissional, depois isso nunca implicou, quer dizer, eu tirei o curso de gestão na Católica, é o meu curso, digamos assim, de base, e depois o facto de eu ter feito Direito, Filosofia da Linguagem, ter feito o mestrado em Estratégia, depois o doutoramento em Estratégia, nunca foi, nada disso me interrompeu a carreira profissional. Okay. Portanto, Isso é uma boa mensagem, que às vezes as pessoas sim, as coisas podem se fazer paralelamente. E eu acho que o conhecimento é um bocadinho como, quer dizer, não sei, é daquele tipo de coisas que
podemos ter em excesso que não faz mal, não é? Portanto, mas no momento certo, não sei se concorda. Porque fazer por fazer, sim, há momentos, não é? Sim, agora, se isso profissionalmente me aportou uma vantagem diferencial, sim, ou seja, que o direito é um excelente complemento da gestão, assim como a gestão também é um excelente complemento do direito. O tema da filosofia da linguagem foi mais porque as pessoas às vezes não se apercebem, mas é através da linguagem que elas existem e, portanto, que negociam, que expressam as suas opiniões, etc. E, portanto, achei que devia dominar esse tema. E o tema do doutoramento tem muito a ver com a capacidade que nós temos de pensar profundamente sobre um determinado tema. Eu fiz o doutoramento em estratégia no Reino Unido e eu sempre me interessei muito por o tema da execução estratégica e pelo tema de a diferença entre falar e falar sobre as coisas e fazê-las, não é? E, portanto, acabei por estudar esse tema a fundo e essa é a vantagem de quem faz um doutoramento, é que estuda e faz uma pesquisa avançada sobre um determinado tema. Isso é interessante. Eu até vou fazer esse paralelismo agora com a sua... Ou seja, o Paulo, quando iniciou a sua atividade, por onde é que iniciou a sua atividade profissional? Qual foi a sua primeira experiência? Eu comecei por trabalhar em consultoria estratégica, numa consultora estratégica alemã. Roland? Na Roland Berger. Exatamente. Que na altura era a concorrente da McKinsey, sobretudo em Portugal. E isso foi bom porque me permitiu, sobretudo, ter uma capacidade de analisar o que é que são... vamos dizer assim, as alavancas críticas das várias indústrias, dos vários setores, com alguma facilidade. E depois de já ter iniciado a minha carreira na Roland Berger, acabei por mais tarde ter um complemento que eu achava também muito interessante, que era das finanças, da banca de investimentos. Porquê? Porque a banca de investimentos molda-nos a cabeça para aquilo que verdadeiramente acrescenta valor às empresas. Portanto, molda-nos a cabeça para o que é o valor das empresas, como é que se mede, como é que se aprecia, molda-nos a cabeça para o tema da diferença entre o que é contabilidade e o que é tesouraria. As pessoas podem dizer, mas isso é uma coisa óbvia. Não é óbvio o que é uma e o que é outra. Aliás, grande parte dos problemas que às vezes têm nas PMEs é porque não sabem perceber a diferença entre caixa e contabilidade. Exatamente. E às vezes têm, digamos assim, a caixa cheia e esquecem-se que há um conjunto de fornecedores que ainda têm que pagar, etc. Portanto, o Banco Financia e a área de Corporate Finance, que era de avaliação de empresas e de fusões e aquisições, moldou-me a cabeça como um financeiro. E isso foi uma coisa também muito importante na minha vida. Então, mas depois qual foi a motivação para sair da banca e entrar no meio empresarial? Para a vida? Lá está. Ou seja, quando se nasce num ambiente empresarial, eu podia ter nascido num ambiente de funcionários. Sim. E, portanto, quando se nasce num ambiente de funcionários, no bom sentido da palavra, sim. Aquilo que se aprende é como crescer nas hierarquias. E quando se nasce num ambiente empresário, isso não existe. O crescer na hierarquia e a política da organização não existe. O que existe é como é que eu crio valor, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu pago os ordenados, como é que eu pago os salários. Sim, certo. E, portanto, essa cultura, a primeira oportunidade que eu tive para aplicar, que tinha 31 anos, foi exatamente numa conversa com então o administrador delegado da Vidago, em que eu falei com ele e foi uma conversa muito interessante, porque eu disse, se calhar vocês precisavam aqui de um controller, e ele disse, não, nós precisávamos era de um diretor-geral, e daquela conversa surgiu a ideia de... Com 31 anos? Sim. 31 anos para diretor-geral, incrível. Sim, mas quer dizer, lá está, os 31 anos não significam que a pessoa não tenha uma maturidade, não digo geral, mas lá está, a maturidade para
o saber fazer negócios e o mexer. E depois havia outra coisa muito importante. Como eu tinha estado a avaliar a empresa desde o banco, eu sabia exatamente o que é que aumentava o valor da empresa. Pronto. Naquele caso era uma coisa muito simples, que era o preço de uma das águas, que era uma água que se vendia por si só, que é a água das pedras, e era preciso não seguir uma política de descontos como era seguida desde então. Também, ao estar a retirar os descontos aos distribuidores, tinha que estar capacitado para enfrentar o seu protesto, certo, não é? certo. E aí, lá está, no fundo acaba por se misturar o conhecimento financeiro com o conhecimento do que é gerir empresas, A relação comercial. A relação comercial desde sempre, mas também esta capacidade para tomar riscos. Portanto, mais uma vez, quando eu sabia que tirando os descontos aos distribuidores ia comprar uma guerra. Portanto, se eu fosse funcionário, eu dizia assim, espera, vou comprar uma guerra, deixa-me lá gerir bem isto, se calhar não é agora o momento. Portanto, aquele calculismo organizacional que nós muitas vezes vemos por parte de uma série de pessoas, eu não o tive. Se é preciso comprar uma guerra, vamos lá comprar uma guerra. E comprei uma guerra e resolvi, e tive que resolver a guerra, não é? Desculpe só interromper, que isto é um ponto que eu tenho sempre esta preocupação com a mensagem que passo, porque, e falou, quando eu coloquei a questão dos 31 anos em relação à questão do cargo, não é, que eu acho que uma pessoa com 31 não possa ser, mas é preciso ter aqui alguma maturidade, e agora é que, como descreveu, que tinha perfeitamente a noção do que, o que é que iria alcançar, o que é que podia atingir. Diga-me uma coisa, em nenhum momento teve receio? Ou já vinha pré-formatado? Não, eu acho que, vamos ver, uma coisa é que as pessoas tenham que pensar prudentemente naquilo que são as ações a tomar, mas o receio, um receio de quê? Era óbvio que o facto de se estar a gerir a política comercial como estava a ser gerida não era o modelo melhor. Portanto, de receio de quê? Há uma coisa muito importante, tinha o endorsement do acionista principal, que isso é muito importante. Claro. E é engraçado porque, quer dizer, eu tinha 31 anos, mas a idade média das pessoas que me rodeavam era mais de 50, e, portanto eu tinha que gerir pessoas que olhavam para mim e diziam assim, mas este vem exatamente, agora... Exatamente, esse era o ponto. Fazer e dizer. Exatamente. Mas depois começam a perceber que a tal capacidade de tomar decisões, muitas delas que têm que ser tomadas com coragem, perceberam que eu não estava ali nem para gerir o meu estatuto, a minha função, nem tinha nenhum problema se causasse um problema que, do ponto de vista, lá está, de funcionário, porque eu não me sentia funcionário, sentia-me, como aliás me sentia sempre toda a vida, como se estivesse a gerir o meu dinheiro. Não era o meu dinheiro, mas eu sentia como se estivesse a gerir o meu dinheiro. Interessante. E depois dessa experiência que teve, voltou novamente à Roland, ou seja, voltou novamente à consultadoria. Sim. O que é que sentiu? Que ainda acha que tinha que percorrer mais alguma coisa? Ou achava que o seu caminho passava por ali? Depois houve uma transação da Vidag. A Vidag foi vendida ao grupo Jerónimo Martins. Eu depois, por contrato, tive que ficar mais 2 anos. E em determinada altura a minha missão ali tinha acabado e acabei por regressar, digamos assim, àquilo que tinha sido a minha primeira casa, numa posição bastante mais sénior do que tinha saído, como é óbvio. Tinha outro nível de experiência. E depois como é que foi o salto então para vice-presidente da Capgemini, na parte de consulting? Isso foi uma história, basicamente ligou-me a um headhunter espanhol, a dizer que tinha uma posição de principal era a posição antes de vice-presidente, para ir para a área de consultoria estratégica. E eu na altura, basicamente falei com o então administrador delegado da Capgemini, e disse, eu venho, mas venho se vier como responsável pela área de estratégia e não ser mais uma pessoa. Certo. Pronto, e dessas conversas e de eu ter explicado o que é que eu faria para mudar um bocadinho o modelo de negócio e desenvolver a organização,
aquilo que era um requisito, que era que eu entrasse como vice-presidente e, portanto, responsável por uma área. Acabaram por me dar essa oportunidade de entrada e, portanto, eu entrei como responsável da área de estratégia da Capgemini. E como é que, ou seja, depois tive ali o seu percurso, mas como é que se dá então o salto para ficar como responsável máximo da Capgemini? Foi aí quando nós nos conhecemos, da Capgemini. Isso foi preciso trabalhar muito para chegar a essa posição? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Não, trabalhar muito é sempre preciso, não é? Sim. O acontecer naturalmente, eu acho que verdadeiramente nada acontece naturalmente, não é? Ou seja, naquela altura eu tinha muito boa relação com o diretor financeiro da Ibéria, e era uma relação baseada na competência, não era uma relação baseada apenas em amizades, ou jantares, ou o que quer que seja. E ia-lhe explicando aquilo que eu achava que era preciso fazer pela empresa, fora da minha área. Portanto, eu tinha a área de estratégia, mas fora da minha área. E íamos tendo conversas e, em determinada altura, surgiu a oportunidade de eu ficar à frente por um conjunto de circunstâncias, que agora não importa estar a descrever. Surgiu a oportunidade de eu ficar à frente da Capgemini em Portugal e, naturalmente, foi uma coisa que eu recebi com bastante agrado, porque a empresa tinha um posicionamento mais de vender aquilo que se chama horas homem, ou horas mulher, o que quer que seja, o chamado time and materials, e era preciso fazer evoluir a Capgemini para uma verdadeira consultora. E esse foi o processo de transformação que foi seguido. E, portanto, a minha entrada ali como CEO foi com um projeto de transformação que durou alguns anos e consolidação. A Capgemini em Portugal era repetidamente uma das unidades mais rentáveis do grupo. Depois foi preciso mudar muito os perfis da empresa. Portanto, foi preciso transformar. E verdadeiramente eu nunca herdei uma coisa que tivesse sido feita por outra pessoa. E depois tivesse já tivesse em marcha. Exatamente. Portanto, eu sempre tive projetos em que eu tive que os pôr em marcha, eu tive que os transformar. Mais tarde, aliás, a minha ida para a Espanha é isso mesmo, ou seja, a Espanha tinha um desafio. Mas eu queria ainda, desculpe só, claro. Eu queria entrar aqui porque eu acho que o seu percurso, e se pudesse partilhar um pouco mais do percurso, porque foi um percurso muito sólido, mas com resultados bastante evidentes. Ou seja, eu só queria fazer aqui mais uma questão. Quando chega, está ali na posição de CEO da Capgemini Portugal e depois na sua cabeça tinha uma definição do que é que pretendia a curto, médio e longo prazo, mas as pessoas que recrutou eram pessoas que já vinham com experiência, com bagagem, ou foram formadas por si? Isso é importante, ou vinham com o mindset correto, apesar da sua experiência? Eu queria perceber um pouco mais, porque notou-se, eu sou desse tempo, quem era a Capgemini antes, depois o que é que a Capgemini se transformou. E eu gostava de perceber aqui o que é que aconteceu para que houvesse essa transformação, que efetivamente houve, não é? Certo. Com resultados, não é? Sim, havia várias áreas que era preciso, no fundo. Portanto, um modelo de uma consultora, basicamente, ou de uma empresa de serviços profissionais, baseia-se muito na ação comercial, proativa. Portanto, quando eu digo proativa, é nós tentarmos encaixar necessidades dos clientes com aquilo que são os produtos e serviços, neste caso serviços, e essa ação comercial tinha que ser muito mais intensa. Ok? Ponto número 1. Porquê? Porque só com essa ação comercial mais intensa é que nós podíamos filtrar o que é que eram boas e más oportunidades. E, portanto, ao escolher as boas, as com mais margem, mais rentabilidade, a empresa, logo à partida, tinha condições para melhorar. Agora, os clientes só estariam disponíveis para pagar mais se houvesse uma diferenciação. E, portanto, a diferenciação era fazer com que as pessoas que implementavam tecnologia ajudassem também os clientes a que essa tecnologia fosse transformadora do seu negócio. Portanto, tinham que perceber também bastante consultoria. E, portanto, era preciso recrutar pessoas com perfis de consultoria, que tivessem trabalhado nessa área.
depois há a própria forma de gerir a organização, ou seja, todas as organizações têm que ser geridas com os chamados trade-offs, ou seja, há coisas das quais nós não podemos abdicar. E, por exemplo, uma das coisas que não se podia abdicar é do chamado markup, que é a diferença entre o custo e o preço de venda. Esse era sempre fixo. Ok. O que significa que se alguém quisesse vender um projeto com um desconto, tinha que reduzir o número de horas disponível para fazer esse projeto. E essa redução do número de horas criava uma certa tensão, porque eu tinha que fazer a entrega da mesma quantidade de software ou de transformação a um preço bastante mais, com bastante menos horas, que era um custo mais baixo do que aquele, porque se eu tive que reduzir o preço, lá está, tive que reduzir o custo e tinha que conviver. Mas a margem estava era a mesma. Isso. E, portanto, e outra coisa que fazia muito parte da minha gestão era, e da gestão que eu montei, era gerir com indicadores, com transparência total. Os indicadores eram públicos, estavam numa sala, os indicadores de vendas e os indicadores de resultados, e criar aquilo que eu chamo de rituais. Rituais eram vários tipos de reuniões que se repetiam religiosamente com várias áreas da organização. Não havia apenas o formalismo de reuniões de comissão executiva, elas também existiam, mas havia muito mais reuniões formais que envolviam outras pessoas, porque era importante, apesar de ser uma casa que na altura tinha à volta de 500 pessoas, era importante nós ouvirmos toda a gente dentro da organização naquilo que as pessoas tinham de maiores capacidades. Certo. E, no fundo, essa democratização de pessoas mais jovens poderem ter assento em algum desses rituais, e a palavra ritual é porque uma rotina é uma coisa que uma pessoa faz sem pensar, e um ritual é uma coisa que as pessoas fazem para pensar. Exatamente. E além disso tem aquele cariz quase religioso que é: chova ou faça sol, aquilo existe. Portanto, havia todo um conjunto de reuniões comerciais, havia reuniões para analisar como é que iam os projetos, se estávamos a passar as horas iniciais ou não, outras reuniões para avaliar a rentabilidade global da empresa, e íamos chamando várias pessoas dentro da organização. Eu nunca concebi uma organização gerida apenas por uma espécie de comissão executiva em petit comité, que achasse que o mundo ia muito bem porque é ali dentro daquelas pessoas que se discute o mundo, mas o mundo é bastante mais. E, sobretudo, os ativos que a organização tinha estavam em outras posições, em outras funções, e era preciso reuni-los. Isto que parece esta coisa dos rituais, em vez da hierarquia organizacional, eu nunca gostei da hierarquia organizacional. Esta coisa dos rituais, que é repetir, o formalismo estava na definição dos rituais e não na definição de órgãos, que no fundo. Eu nunca gostei deste aspecto, eu diria adjetivo porque muitas pessoas, às vezes certas funções servem apenas para que as pessoas ganhem mais poder, e quando uma pessoa ganha mais poder erra menos, mas não é porque de facto faça as coisas melhor, é porque os outros criticam menos. Exatamente. Okay? E portanto eu nunca gostei destas coisas dos cargos. Aliás, eu tinha, como é que se diz, uma preocupação em que toda a gente se sentisse igual dentro da organização e com a mesma capacidade de aportar. Agora, o que é que isso tem como contrapartida? Isso. O que isso tem como contrapartida é uma seriedade muito grande, por exemplo, na fixação dos objetivos e na sua consecução. Eu tive cerca de 15 anos como administrador delegado de uma multinacional em 2 países diferentes. Todos os meses era preciso dar forecast de vendas, e era preciso não falhar nenhum forecast de vendas todos os meses. Isso é difícil. Portanto, no fundo, toda esta profissionalização da gestão foi aquilo que foi trazido para a Capgemini, que faz com que, a partir do momento que nós temos esses rituais,
os atores podem ir mudando e aquilo ganha uma dinâmica, aquilo rola sozinho. Sim, e por isso é que eu digo, é completamente diferente entrar num comboio parado e pô-lo em andamento do que andar num comboio que já vai em andamento e dar-lhe mais velocidade, pronto, ou dar-lhe mais velocidade ou ir lá sentado com o chapéu de dizer que se está à frente da empresa. Exatamente. Bom, então, muito obrigado pelo esclarecimento. Então, porquê é que se deu então o salto para a Espanha? Ou seja, foi uma progressão de carreira, foi uma oportunidade, era algo que veio de uma forma natural? Não, mais uma vez nada. Eu na minha vida nada veio de forma natural, porque quando uma coisa vem de forma natural é porque a pessoa, não sei, está demasiado tempo à espera que venha determinada coisa de forma natural. Eu já tinha sido convidado várias vezes para gerir a Capgemini em Espanha. Porquê? Porque a Capgemini em Espanha tinha o mesmo problema, mais ou menos, que eu tinha encontrado 10 anos antes na Capgemini em Portugal, uma empresa muito sentada no chamado Time and Materials e não na consultoria. Só que, exatamente por Espanha ser uma organização mais burocrática, com muito mais pessoas, a Capgemini em Espanha tinha 4.000 pessoas, perdia-se aquela... quer dizer, aí eu posso dizer que acabei por ter ali um bocadinho de zona de conforto em ter a minha equipa, uma empresa com um posicionamento bastante interessante no mercado, e a mudar para uma equipa que não era minha, com um posicionamento muito menos interessante, noutro país, em que há sempre aquela rivalidade entre espanhóis e portugueses, portanto a casa tinha que ser gerida por um português. Mas pronto, houve em determinada altura também houve um interesse da minha parte e mudei de opinião. Achei que devia de gerir a Capgemini em Espanha. Eu também achava que Portugal ia passar por uns anos de maior estagnação em termos de país. Não me enganei muito, portanto estou a falar dos últimos 10 anos, penso que não me enganei muito em termos dessa estagnação económica. E Espanha era um país mais arejado, com os seus problemas também, como todos os países, mas muito maior dimensão. E claro, eu quando vou para a Capgemini em Espanha, estão lá todos os sindicatos, está lá tudo, e era preciso dar a volta a digamos assim, a uma organização bastante mais tipo petroleiro, portanto, que não gira com tanta facilidade como um barco mais pequeno, não é? E, portanto, é outra dimensão. Outra dimensão, com muito mais envolvimento das pessoas do próprio grupo, e portanto, foi um projeto muito interessante, claro, porque acabou por resultar numa transformação da empresa na direção que era a correta, mas pronto, sabia que era uma missão que eu tinha e não propriamente um projeto, não queria fazer daquilo um projeto futuro. E depois mas depois de administrador delegado da Capgemini Espanha, passa para vice-presidente executivo da Capgemini enquanto grupo. Não, isso foi, ou seja, há vários degraus, não é? Eu tinha sido promovido ao chamado Senior Vice President em 2012 e depois em 2017 Executive Vice President, que é o último escalão dentro de uma multinacional. Pertencendo à Comissão Executiva a nível europeu, da Europa Ocidental. E a partir daí deixou a consultadoria e passou para o empreendedorismo, não? Sim, quer dizer, a partir quando eu terminei a minha missão na Capgemini, em Espanha, a primeira certeza que eu tinha é que queria continuar a viver em Espanha. E por isso recusei uma função do grupo que me foi oferecida, mas que implicava que eu tivesse que ir para Paris, para o headquarters, mais, digamos assim, o âmago da Capgemini. Naturalmente era uma função muito interessante, mas, quer dizer, eu não ponho a profissão à frente de tudo, sobretudo não ponho à frente da família. A família, os meus filhos, quando foram para a Espanha, já tiveram que suportar uma mudança, foram idades difíceis, não os ia fazer mudar para Paris. Nunca percebi porque é que eu não podia
ter esse cargo continuando a viver em Espanha e, portanto, era a hora de eu me manter em Espanha a fazer outra coisa. Não saí imediatamente da consultoria porque uns ex-colegas meus da área de consultoria da Capgemini, que se chamava Gemini Consulting, tinham uma empresa em Barcelona que queriam que os ajudasse a entrar em Madrid e em Lisboa. E eu estive a trabalhar com eles durante 3 anos e lá está, esses objetivos foram conseguidos para a empresa, porque era são gente muito competente. Fizemos projetos em Portugal bastante interessantes, em Madrid também, e portanto não foi logo uma saída da consultoria. 3 anos. E então, mas passados estes 3 anos, com tantos anos dentro da consultadoria, em Portugal e em Espanha, chegou ali um limite, ou seja, porquê sair da consultadoria e entrar na parte do empreendedorismo, ou seja, se for cofundador de uma empresa? Não é tanto sair da consultoria, é deixar de estar a trabalhar para os outros, no sentido de poder tentar eu próprio ter a minha vida empresarial com independência. Portanto, a Bridgewater... o que é a Bridgewater, já agora, se nos permite? Portanto, a Bridgewater é criada em 2021, depois falarei disso até mais à frente, certo. Mas basicamente vem responder a 2 necessidades. Uma que eu senti, que é pessoas acima dos 55 que tiveram uma vida corporativa, de repente podem continuar a trabalhar com as empresas, mas não têm ali um canal de distribuição, e portanto é preciso o canal de distribuição para as pessoas over 55 ou 60, mais do que andar a pregar de que essas pessoas têm que ter condições especiais. Não têm que ter condições especiais, têm que ter outros canais de distribuição. Exatamente. E portanto essa era uma falha que havia no mercado, e a outra falha era que as PMEs não tinham as mesmas capacidades de chegar ao mercado que tinham as grandes empresas. E não tinham as mesmas capacidades de acesso a pessoas de alta direção que tinham as grandes empresas. E no mercado digital era possível fatiar, portanto, cortar às fatias o tempo destas pessoas que são over 55 e que tiveram funções muito importantes nas suas vidas profissionais, e vender fatias desse tempo, destes advisors, às empresas mais pequenas, e naturalmente às maiores. Claro. E essa foi a ideia que presidiu à criação da Bridgewater. Mas também, ou seja, em paralelo, penso eu, não é? Espero não estar aqui a cometer nenhum erro, em paralelo também é partner antes da Cunha, a Sirra Associados, não é? Isto é um ponto interessante, já agora. Porquê antes da Cunha? Porque esta associação com a ESIRA, em Espanha, a ESIRA é uma grande law firm espanhola, muito dedicada à área da IT, com uma presença na América Latina, e hoje, através de uma associação com a Taylor Wessing, também cobrindo a Europa. Mas esta ligação à tecnologia foi aquilo que me fez, no fundo, fazer o clique. E eu disse, já que tenho o curso de Direito, vamos lá. E aqui há uma coisa importante, que é, em Espanha, as sociedades, já nessa altura, quando eu entrei, eram multidisciplinares, ou seja, uma sociedade de advogados pode ter sócios que venham de outras áreas, não precisam de ser advogados. Sim. Em Portugal isso também já está adotado. Sim, agora é preciso esclarecimentos sobre a forma de exercer a atividade para quem quer ser advogado, ok? Eu não tenho que praticar atos próprios de advogados para poder ajudar a sociedade a ajudar os seus clientes na área da IT. Sim. Aliás, a sociedade podia ter uma área de consultoria só da IT, que é, aliás, o que acontece com a ESIRA em Espanha. Há um andar que é só pessoas da área da IT, nem sequer formados em Direito, como é o meu caso, são. E porquê? Porque é que eu achei que esse projeto era um projeto interessante? Porque o setor das tecnologias de informação e a relação com as grandes empresas de tecnologia está a mudar
à velocidade da luz. E há 3 temas no mercado que não estão tratados. Assim, eu gosto de projetos em que há temas não tratados. Porquê? Porque nos dá uma posição em que não temos concorrência. Exatamente. Okay? Sim. Pronto. Se os temas já tivessem todos tratados, não havia. Sim. E os temas são os seguintes. Um é que o mundo tecnológico está a mudar. Ou seja, as arquiteturas, o recurso à inteligência artificial, que tanta gente fala, mas pouca gente sabe verdadeiramente das aplicações que tem. Subscrevo. As plataformas, o irmos das chamadas soluções on-prem, que é soluções compradas com licenças perpétuas, para soluções de software as a service, as arquiteturas, o modo como as aplicações falam umas com as outras, o ir para a cloud, o ter que ser capaz de transitar e migrar aplicações entre as várias clouds, o que obriga a metê-las em contentores. Bom, o mundo está-se a tornar muito complexo do ponto de vista da IT e nem todos os diretores da IT acompanham essa evolução. Felizmente há muitos que acompanham essa evolução, mas as competências dos chamados arquitetos da IT são cada vez mais necessárias. E cada vez é preciso mais ajuda para ajudar as empresas a comprar bem designadamente às multinacionais de software, as vendas, e também aos integradores, etc. Portanto, esse é um primeiro tema, que é um tema de que a tecnologia varia muito mais depressa, muito mais complexa, muito mais dinâmica. E as próprias relações entre os fabricantes, sim, é verdade, multinacionais e o próprio cliente tem vindo a mudar, não é? E há muito... Contratualmente vindo a mudar, não é? Sim, há muitas empresas pequenas que foram criadas que se especializam apenas em determinados nichos de ajuda às empresas, designadamente nas partes de licenciamento, a otimizar licenciamento, a saber comprar licenciamento, este tipo de coisas. Portanto, essa área, no fundo, é uma área de dizer aos diretores da IT, cuidado, que isto não é só gastar dinheiro, é preciso gastar dinheiro com resultados, o chamado value for money. Exatamente. Segundo tema, é um tema de que as empresas eventualmente não se apercebem, mas o CEO, as áreas jurídicas das empresas, o CIO, portanto o responsável tecnológico, falam linguagens diferentes. Exatamente. E quando eu digo falam linguagens diferentes, imaginemos que o CEO fala inglês, que o CIO fala chinês, que o jurídico fala alemão, e estão os 3 a falar um com o outro, nas suas línguas. Mas é mesmo assim. Eu passo por isso portanto, muita gente. Eles julgam que se entendem pelas expressões, pelo abanar da cabeça, as buzzwords. Mas não estão a entender. É isso mesmo. E há uma coisa muito interessante que é que é no fundo o interesse que os diretores da IT têm, que pode não ser o mesmo interesse que a organização como um todo tem. Isso é um ponto, eu vou deixá-lo, vou-me calar, mas isso é um ponto que eu subscrevo inteiramente, por favor. Pronto, e isto não é por mal, sim, claro, por mal sim, que eles façam isso por mal. Mas ou seja, se fosse um diretor da IT, qual é o principal risco que tem um diretor da IT? É ter problemas tecnológicos. É que para qualquer coisa, para uma aplicação de faturação, ou para, não sei, uma aplicação que seja crítica para o negócio, eles não querem que isso aconteça. Não querem ser atacados por... não querem ter nenhum cyber-ataque e, portanto, querem o máximo de segurança possível. E a parte económica a eles não os afeta tanto. Porquê é que não os afeta tanto? Por uma razão muito simples. Nas áreas da IT, os budgets da IT
Nós vamos imaginar que uma empresa diz assim, olha, este ano tens 10 milhões para gastar. E o tipo do IT diz, está bem. E ele cumpre sempre com o objetivo. Porquê? Ele ou ela. Porquê? Porque vamos imaginar que com esses 10 milhões ele devia ter feito 50 projetos. Se aquilo tiver a andar devagar, ele faz 30, gasta os tais 10 milhões com os 30 e os outros vão se fazer a seguir. Pois. E depois vem o CEO, às vezes chama lá a comissão executiva uma pessoa do IT e o CEO a falar em inglês, tipo do IT a falar em chinês, e falam assim um com o outro, não se percebem um ao outro. Depois o CEO diz, mas explica-me isso melhor, e o tipo do IT explica e ele ainda percebe menos. E portanto aquelas conversas não dão em nada. E eu, se fosse a pessoa do IT, dizia assim, por exemplo, quando me dissesse, é preciso, em vez de estares a comprar esta multinacional software de segurança, deves comprar aquela, porque me disseram que era melhor. E eu disse, você é que sabe, mas depois se houver aqui algum ataque cibernético, isso já não é comigo. E nenhum CEO se quer atravessar numa coisa dessa. Claro. Depois e portanto há um problema de linguagem. Ok? E depois é um problema de linguagem que toda a gente fala neste jargão, nestes chavões, e cada pessoa tem uma ideia diferente. Esse foi o propósito deste podcast. Isso. De uma forma muito pequenina, mas o nosso propósito era esse, tentar ajudar. Isso. Porque eu concordo, subscrevo o que está a dizer, porque eu passo todos os dias eu passo por esta situação, infelizmente. E portanto nós, desde antes da Cunha, aquilo que fazemos é, no fundo, começar por ajudar as organizações nas partes que estão antes da contratação. Ok. A perceber quais são as necessidades que o cliente verdadeiramente tem. Há clientes que compraram software as a service. Software as a service é o software, digamos assim, que é alugado, que as pessoas vão pagando em várias modalidades. Portanto, podem pagar tudo e consumir e já ter tudo pago independentemente do que consumam, como podem pagar por aquilo que consomem. Há várias modalidades. Mas cada vez mais o mundo vai nesta direção e, por exemplo, há empresas que compram aplicações, sei lá, aplicações de recursos humanos e depois é que começam a perceber o que é que aquilo tem lá como funcionalidades. E nós, no fundo, dizemos assim, olha, agora, antes de comprares, para depois veres as funcionalidades, que é como, por exemplo, comprar um carro às cegas e depois começar a perceber que tem caixa automática, ar-condicionado, etc. E depois dizes assim, comprei o carro e eu por acaso até gosto mais de caixa manual do que automático. E depois não, se pudesse não Vocês usar. são quase como os advisors? Nós somos uns advisors tecnológicos antes da compra. Okay. Não tem nada a ver com o direito. Os RFIs, os RFPs? Sim, nós ajudamos. Bem, se for preciso fazer um RFP, todas as partes que estão antes da contratação propriamente dita, haver um esclarecimento daquilo que é preciso comprar. E haver uma negociação também com as tais empresas. E depois já lá vamos ao que é que essas tais empresas hoje em dia estão a fazer. Bom, e essa parte é uma parte muito importante para o cliente e onde nós trazemos poupanças antes da contratação muito significativas, incomparavelmente maiores do que aquilo que nós cobramos, ok? E isso é, uma vez mais, porque as empresas estão a comprar pacotes de funcionalidades. O que é uma funcionalidade? Sei lá, uma aplicação de recursos humanos. Uma funcionalidade é se aquilo faz recrutamento. E se faz processamento de salários, está a ter que fazer de certeza absoluta. Se faz formação exatamente. Para estar a falar de uma coisa que é uma área que o João conhece bem. Sim. Uma coisa é eu comprar venha lá essa coisa de recursos humanos e eu nem sei o que é que lá está dentro, e outra coisa é eu, à partida, saber o que é que lá está dentro e só comprar certos módulos e não comprar outros. E ver quem é que vai ser o utilizador. E se o utilizador precisa de um certo tipo de licença, comprar que é mais cara ou uma mais barata. Tudo isso é ajudar, no fundo, é como se fosse configurar um carro. Sim. E dizer assim, olha, tu não precisas de caixa automática porque tens esta vida assim, não precisas daquilo porque tens esta vida assada, etc. E também fazer esclarecimentos, porque às vezes as grandes empresas de software não esclarecem o cliente, em que, por exemplo,
é uma coisa que aparece com esta analogia também muito nos configuradores dos carros, que é, eles põem o pack desportivo e aquilo muda tudo, e com o pack desportivo o cliente vai ter que pagar e dizer, mas depois um pack e agora estou a pagar isto outra vez, e é preciso fazer a melhor configuração de carro que o cliente quer comprar, e é isso que nós ajudamos a fazer, ok? E portanto aqui acrescentamos um valor muito grande, porque no fundo somos os tradutores, porque pomos-nos entre os CEOs, as áreas jurídicas, os CIOs, no fundo harmonizar o que se quer verdadeiramente comprar. Isto é de um valor incalculável hoje em dia. Eu confesso que eu não tinha essa noção, nem porque, como isto é o meu dia-a-dia, não é? Na área de trabalho para uma empresa, para um vendor, e efetivamente acho que isso faz todo sentido, porque eu vou-me apercebendo ao longo destes anos que há muitas compras, e essa é a minha pergunta também, há muitas compras que são feitas, que são mal feitas, não estão enquadradas, ou seja, há uma necessidade, o seu cliente tem uma necessidade específica, e depois nós deparamos de comprar um produto que não vai cobrir as necessidades. Isto tem muito, e na banca, eu estou aqui também já aqui a fazer aqui o link para a banca, nota-se que há muitos projetos que houve boa intenção na compra, mas depois não estava adequado efetivamente à necessidade, porque não houve esse trabalho se calhar anterior de análise, ver efetivamente qual é o estágio em que a empresa, ou neste caso específico do banco, está, e se é necessário sair, por exemplo, do 8 para 80, ou se é gradualmente até chegar a 80. Claro. Não sei se... Não, há muitas decisões que têm que ser tomadas. Primeiro há uma decisão, digamos assim, de encadeamento de investimentos tecnológicos. Eu não vou, por exemplo, começar a investir em determinado tipo de plataformas e só depois lembrar-me que estou a condicionar o desenvolvimento futuro. Portanto, isso, digamos assim, que são decisões mais do ponto de vista tecnológico, puro. Depois temos as decisões mais do ponto de vista de negócio. E, de facto, é preciso saber o que é que há disponível no mercado, o que é que são as soluções que existem disponíveis no mercado, que marcas de soluções é que existem disponíveis no mercado para satisfazer uma determinada necessidade. E é preciso saber o que se está a comprar, e a maior parte das vezes... quando há aquelas apresentações, as pessoas vão perguntando, isto faz, e faz aquilo, faz, e depois quando se vai a ver não faz nada. Exatamente, que é o, e, portanto, 50%. Sim, é preciso chamar, digamos assim, para o momento presente, ok, então se faz, vamos fazer uma apresentação, vocês fazem uma simulação e mostram isso a fazer. Aqui há um tema que é uma vantagem, ou seja, tudo aquilo que eu disse até agora, alguém pode dizer assim, está bem, mas as consultoras internacionais também fazem isso, mas há um problema, que é a falta de independência. É isso. E num ponto. E a falta de independência é assim. Eu, ao estar numa sociedade de advogados, tenho uma independência total. Porquê? Porque essa sociedade de advogados não faz integração de soluções. É exatamente. Isso é Agora, uma consultora faz integração de soluções. Tem parceiros, tem os seus parceiros privilegiados. Eu lembro-me quando estava na Capgemini, vamos imaginar que eu tinha 70 pessoas do software XPTO. Certo. E que era preciso eleger. O cliente me pedia duas opções, que era entre o XPTO e o ABC, que eu tinha 0 pessoas do ABC e 70 do XPTO. O que é que eu lhe ia recomendar? O XPTO. Porquê? Nenhum é mau. E nenhum sendo mau, eu acabaria por lhe recomendar aquele que eu tivesse os recursos dentro de casa para alocar à implementação do mesmo. E isto acontece sempre assim. Por outro lado, há empresas no mercado que recebem comissionamento pela venda de software e não são verdadeiramente independentes das empresas de software. Subscrevo. E lá está. E há empresas muito importantes e que se fazem amigas dos clientes e que estão a fazer de conta que estão a obter o melhor preço que podem obter. Já nós começamos a ser um bocadinho, como é que diz, desconfortáveis quando aparecemos por causa da tal independência. Essas empresas que são parceiros das casas de software, apesar de dizerem que estão acima de tudo a proteger o interesse do cliente, não estão acima de tudo a proteger o interesse do cliente. O investimento em software, como a própria palavra indica,
e a acumulação de software que não é utilizado não tem expressão corpórea. Portanto, se tivesse expressão corpórea, eu entrava numa garagem e via ali uma série de trastos. Exatamente. E dizia assim, mas o que é isto? Que nós compramos isto tudo e não estamos a utilizar. Portanto, havia uma expressão que nós conseguíamos visualizar a coisa. E lá está, o software, como o próprio nome indica, não se consegue visualizar os níveis de ocupação daquilo que as empresas compraram. E, portanto, os CEOs nem lhe passa pela cabeça. Quando eu digo os CEOs, é quem está à frente das organizações e que tem uma linguagem diferente, não lhes passa pela cabeça a quantidade de dinheiro que pagam todos os dias para ter nada. Nada. Ok? Eu subscrevo. Pronto. Mas isto também chama-se um bocadinho falta de literacia. Não, claro, a falta de literacia é aquilo que, no fundo, das próprias, quer dizer, até com a evolução tão rápida da tecnologia, se até os próprios responsáveis da IT têm esse handicap, vamos imaginar então pessoas que nem são da área da IT. Exatamente. Portanto, dão o IT assim como se fosse um custo afundado. Olha, nós temos que ter este budget, olha, seja o que Deus quiser. E isso é um erro muito grave. Porquê? Porque cada vez mais os investimentos em IT vão ser maiores, mas muito maiores. As pessoas nem têm a noção do quanto maiores é que vão ter. Okay? E se vermos, por exemplo, só a regulação já consome uma parte substancial desse budget. Só isso. E que fora o resto. Só isso. Só as coisas obrigatórias. É verdade. Depois, um terceiro aspecto. Falámos de um primeiro aspecto, que era a alteração muito rápida do mundo tecnológico. Compramos hoje uma coisa, amanhã já não funciona. Ou compramos, já não funciona, não é porque não funciona, é porque já há outra que o ultrapassou, etc. Falámos das diferentes linguagens que se falam dentro da empresa e depois as grandes empresas de tecnologia a nível internacional aproveitam-se quer de uma, quer de outra. Aproveitam-se quer da tal falta de conhecimento, quer da tal falta de linguagem dentro da empresa para controlar as coisas. Nem todas, mas eu percebo que isto... Nem todas. Mas há muito, sim, há essa... Não, claro, nem todas. Eu estou a dizer, quando... Aquilo que nós, através da Antas da Cunha, queremos proteger, exatamente. Nós queremos proteger é que não haja esse aproveitamento. As empresas de software hoje em dia, bom, e depois todas dizem que são ESG compliant, sustentáveis, querem o melhor para o cliente, e nós olhamos para as cotações dessas ações e isso sobe infinitamente. Porquê? Alguém tem que estar a ganhar dinheiro. E como têm relações com as empresas não estão necessariamente a ganhar dinheiro. Então há várias estratégias de, no fundo, tornar o cliente cativo, ok? Capturar o cliente. Sim. Uma é ir vendendo produtos, vendo-te agora isto, depois digo, olha, agora vende-te segurança, depois vende-te cloud, depois vende-te inteligência artificial, e tens de comprar isto até é de graça, aproveita esta promoção, e o cliente vai se enchendo de uma série de coisas, ok? E fica agarrado. Cativo, ali não está. Fica agarrado, porque depois o utilizador está habituado a trabalhar de uma certa forma. Exatamente. As pessoas que recrutou para a área da IT são de determinadas tecnologias e não de outras. Não pode mudá-las de um dia para o outro e fica cativo. Quando está cativo, começa um aumento de preços brutal. Você está a fazer está a demonstrar efetivamente, espero que ouçam, porque isto é uma lição. Não, nós o que dizemos aos clientes é: leiam os contratos, olhem para os contratos. Há outras pessoas dentro da Antas da Cunha que, no fundo, tratam da parte contratual. E, sobretudo, quando estão a comprar, percebam que estão a ficar cada vez mais dependentes. Depois há outra coisa. Este é um modelo. É um modelo muito típico de empresas que atuam quase em situação de monopólio. Depois o outro modelo é, vamos imaginar, ao longo do tempo foram sendo criadas, vamos dizer, plataformas que ajudavam os clientes a desenvolver código mais rapidamente. Certo. Algumas aí no mercado, algumas...
Hoje há plataformas no-code, que é, sim. É só montar os processos e aquilo tem o código todo feito. Low-code, que é programação muito através de objetos. Mais do que apenas portanto, coisas que estão modularizadas e que podem ser reutilizadas. Essa foi outra forma de tornar os clientes dependentes. Porquê? Porque o cliente dizia assim, não, eu vou utilizar esta tecnologia, vamos imaginar low code, porque vou poupar muito tempo em recursos humanos, vou desenvolver muito mais rapidamente, vou gastar menos dinheiro e vamos lá a isto. E começaram a desenvolver muitas aplicações neste tipo de tecnologia. E estas empresas de tecnologia perceberam-se da dependência dos clientes, porque há clientes que desenvolveram inclusivamente as chamadas aplicações core, que são aquelas que estão afetas ao negócio nestas tecnologias. Exatamente. E depois começam no mercado a dizer aos clientes, olha, o preço da manutenção vai aumentar 3 ou 4 vezes. E os clientes ficam, mas como é que é possível? Vocês... Pois, e há ali uma série de explicações. E depois é que o cliente vai ler o contrato. E depois está lá tudo. E depois o contrato diz assim, e o cliente diz assim, mas deixa cá ver, quais são as aplicações que estão a consumir mais desta plataforma, para ver se nós conseguimos mudar de tecnologia. E portanto vai olhar para as condições. E quando vai olhar para as condições, isto que eu estou a dizer não é inventado, é real. Sim. Podes tirar a nossa tecnologia, substituí-la por outra. Só que tens um problema, tens que tirar toda a tecnologia primeiro e depois começar a reconstruir, já agora em cloud, porque ficas a pagar software as a service. Portanto, o software as a service é como o João ter o carro alugado e se não pagar o aluguer, tiram-lhe o carro. Exatamente. E portanto, no mercado estamos a assistir a isto e, portanto, nós temos que ajudar os clientes a perceber que há abusos de posições dominantes no mercado. Uma coisa que estas grandes tecnológicas não gostam nada que nós fazemos é benchmark de preços, perfeitamente confidencial, mas temos todo o direito de dizer aos nossos clientes, não mencionando naturalmente as fontes de informação, que há soluções mais baratas no mercado e, sobretudo, nós especializámos-nos em começar a trabalhar com as áreas da IT com 13 meses de antecedência. Porque é durante 13 meses que eu tenho que renovar um determinado contrato de software que a empresa vai ter tempo para gerar alternativas e para mudar de tecnologia. Se há algum planeamento... Mas mesmo assim, durante esses 13 meses, há uma tentativa. Eu não estou a diabolizar as empresas de tecnologia. Só estou, no fundo, a dizer isto para que elas próprias vejam como estão a atuar no mercado. Exatamente. Durante esses 13 meses, essas empresas dizem, não, mas vamos encontrar uma solução. Podemos fazer um desconto. Vamos ver como é que a coisa se pode fazer. Que é entreter. Ou seja, em vez de ser em 13, passar a 11, passar a 7, passar a 6... Exatamente. Até que a empresa não se mexa porque está ali a ter uma, digamos assim, uma ilusão de que vai poder haver um grande desconto. E quando estão a um mês, dizem, afinal consultei o headquarters e não podemos fazer os 70% de desconto. É isso. Não, mas estas coisas, quando analisadas friamente, conferem um grau, vamos dizer, de infantilidade a quem está a comprar e de cair nestas artimanhas que é muito difícil de entender em pessoas tão séniores que existem no mercado. Deixa-me só fazer Não sei se é porque o dinheiro não é deles, pode ser, porque o dinheiro de não ser deles, ser do acionista, mas nós, antes da Cunha, temos apanhado situações... não necessariamente clientes nossos, os nossos clientes por definição são aqueles que não querem entrar nessas vias, mas temos tido conhecimento de situações do mercado de nossos clientes que no fundo estão disponíveis para ir atrás destas coisas. Aumenta 4 vezes, olha, é a vida. E depois lá vem o CEO outra vez falar inglês, lá vem o CIO falar chinês, e o jurista perguntam-lhe, então porquê é que não olhaste para o quadro? Para o contrato.
E o jurista responde: eu não percebo nada daquilo. Obrigado, eu subscrevo tudo o que disse e pá, ainda bem que consigo ter alguém que tenha exatamente o mesmo pensamento que eu, porque eu acho que se compra mal. Vendo à distância, o que é que nota diferente entre Portugal e Espanha? Porque é que Espanha, não vamos falar de dimensão, porque isso é mais claro, mas porque é que, e até na banca, se podemos fazer aqui a ponto, porque é que os bancos espanhóis cada vez são maiores e a banca portuguesa nós sentimos que cada vez está a ficar mais pequena, apesar dos lucros, tudo mais, está cada vez mais local, cada vez mais pequena. Não, se calhar começando em termos genéricos, portanto, e eu acho que não se pode fazer uma comparação, não é? Porque são países diferentes, que a comparação que se pode fazer não é uma comparação de estar a ver quem é que é o melhor ou qual é o pior. São culturas diferentes. Sim. Portanto, o espanhol tem uma cultura mais de fazer coisas, de viver a vida com aquilo que ela lhe dá, de bom e de mau, não ser tão, digamos assim, não ter tanta tendência para se queixar das coisas e, portanto, essa visão mais positiva de fazer coisas e de empreender, etc., em Espanha é bastante interessante. Claro, os portugueses podem ter outras características que também são interessantes, mas quer dizer, do ponto de vista de fazer acontecer, Espanha é incalculavelmente mais rápida do que aquilo que acontece na maior parte das organizações em Portugal. O processo de decisão é lento, tem que se ouvir muita gente envolvida, é um meio mais pequeno, etc. Dito isto, eu acho que cada vez mais vai haver uma integração entre Portugal e Espanha. Já está a haver um fenómeno que eu não sei se eventualmente desde Madrid não se vê tão bem, mas quando eu venho a Portugal, na rádio, por exemplo, passa cada vez mais música espanhola. Latina, sim. Anunciam-se cada vez mais concertos que vão existir em Madrid. É Ainda hoje vinha no carro a ouvir um concerto que vai haver em Madrid. Portanto, eu acho que já há portugueses, muitos jovens que estudam, que vivem em Madrid. Madrid está a ter um crescimento fantástico. Okay? As pessoas não se apercebem, mas é uma cidade que é governada pelo PP, com a Isabel Díaz Ayuso. Portanto, não está integrada naquilo que é o governo espanhol em geral. Tem uma política fiscal autónoma que está a atrair muita gente para a cidade de Madrid. Vai ter a Fórmula 1 dentro de 2 anos, num circuito citadino, o que desenvolveu muitíssimo determinadas zonas da cidade e, portanto, o crescimento é brutal. Eu não vejo a mesma dinâmica aqui em Portugal e, portanto, eu acho que Madrid vai ser um polo de atração cada vez maior no futuro para portugueses que antigamente vinham à capital, a Lisboa, se calhar agora têm que ir a Madrid, não porque Madrid tenha mais coisas, tem mais coisas, tem mais restaurantes, tem mais... É completamente diferente, mas estamos a falar de coisas que não são comparáveis e não seria justo estar a comparar dois países que tiveram histórias diferentes, tiveram razões para o crescimento diferentes. Em Espanha houve uma política industrial, o Franco, apesar de tudo, tinha uma política de querer ser independente do resto do mundo, portanto havia tudo, havia carros, havia motas, havia tala mecânica, havia engenharia. Os espanhóis gerem muito bem como é que as empresas espanholas, por exemplo, de construção, não deixam entrar mais ninguém em Espanha. Portanto, ali as coisas são pensadas. E, portanto, nós temos vivido aqui numa série de governos consecutivos, com temas muito fundo-dependentes, de fundos da União Europeia, e, portanto, houve, de facto, um descolar da economia espanhola, apesar de ter tido governos semelhantes em termos de partido até há bem pouco tempo. Houve, quer dizer, há uma menor dependência da política e do Estado daquilo que é a Espanha. Mas Espanha não é propriamente um país
com comportamentos unívocos. Espanha é um conjunto de regiões. Certo. E eu acho que Portugal vai ter tendência para, com a sua independência, não é? Ser mais uma região. Não é mais uma região. Com a sua independência, viver mais perto de Espanha. Acho que foi um erro brutal não se ter feito o comboio de alta velocidade. Quando eu ouço pessoas que se supõem inteligentes a dizer que ainda bem que não se fez Madrid-Lisboa em alta velocidade, porque senão os espanhóis invadiam Lisboa, como se isso fosse um problema. Eu acho que isso não é um problema. E, portanto, eu diria que é essa a comparação que faço. Eu acho que nós vivemos muito tempo a dar conta daquilo que são os elementos naturais que o nosso país tem e que são, de facto, excepcionais. Clima, o sol, as praias, todas estas coisas, mas a atratividade das cidades e das regiões não é só feita de natureza, é feita da população. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito em Madrid é que quando saímos, vemos muitos espanhóis. Nós vamos a um restaurante e está cheio de espanhóis. Vamos tomar o pequeno almoço e está cheio de espanhóis. Verdade. Nós aqui, cada vez mais, quando vamos tomar um pequeno almoço, está cheio de turistas. Sim. Não tem nada, Sim, ainda bem é que está cheio de turistas, mas quer dizer, sim, perdeu-se. mas podia haver aqui um mix, não é? Pronto, Um mix. perdeu-se aqui um bocadinho de identidade. Mas dito isto, eu acho que depois Espanha tem lugares espetaculares também para turismo e, portanto, Sim. é bom que Portugal tenha um referente em relação à Espanha como algo que tem que competir com. Os espanhóis adoram Portugal, Sim. por outro lado. Sim. Portanto, não há aqui nenhuma rivalidade. Eu acho que devia de haver muito mais complementaridade. De facto, Espanha é o território mais perto de Portugal, para Portugal poder tirar partido dessa proximidade, designadamente de Madrid, como eu dizia há pouco. Exatamente. Pois, e já agora vamos então focar-nos, porque isto também é, digamos, a base do nosso podcast, com toda a sua experiência, vivendo em Portugal, agora em Espanha, como é que vê a banca portuguesa? Bem, eu vejo a banca portuguesa um bocadinho como... primeiro, ver a banca em geral, não é? Sim, a banca em geral está num processo de, eu diria, o grande desafio é um processo de digitalização. Nós vimos da banca Caixa Forte, depois em Portugal, designadamente com o aparecimento da nova rede, nos anos 80, passamos da banca Caixa Forte para a banca Loja. Sim, é? exatamente. E agora passamos da banca Loja para a banca Web, cada vez mais. E esse desafio do digital, sobretudo, há bocadinho falávamos dos investimentos que têm sido feitos em tecnologia, sim, que ficaram para ali, muitos deles esquecidos, com arquiteturas difíceis de acoplar novas tecnologias, com custos de manutenção que essas tecnologias antigas trazem para os bancos, com estruturas de custos pesadas, tornam os bancos muito menos ágeis do que as fintech ou as insurtech que surgiram entretanto. E, portanto, os bancos, a primeira coisa que deveriam ter era uma capacidade de trabalhar com essas fintech, insurtech, de um modo bastante mais integrado, colaborativo, fácil, não é? Portanto, eu penso que há espaço de progressão aí. Porque senão aquilo que acontece é uma concorrência grande. Vários exemplos. Uma das funções que os bancos têm, naturalmente, é dar crédito. Tanto Espanha como Portugal estão populadas por PMEs. Uhum. Os bancos centrais, por legislação europeia, introduziram uma burocracia nos temas de atribuição de crédito, que não é culpa dos bancos, mas o fosso entre a experiência burocrática de pedir um empréstimo e a experiência digital é cada vez maior. E muitos bancos só vão conseguindo, no fundo, ter estas PMEs como clientes, porque, infelizmente, para formas de crédito alternativas que não são os bancos,
sociedades que emprestam dinheiro às empresas e que não têm que ser necessariamente bancos, Sim. não entram em Portugal porque é um mercado que não tem uma dimensão suficiente para que eles se instalem em Portugal. Exatamente. E, portanto, há uma parte dos bancos que continuam a viver destas empresas pequenas que estão reféns deles, que têm que levar com essa burocracia toda, investir muito tempo, demasiado tempo em toda essa burocracia. Mas no futuro, isto não é sustentável para os bancos, porque é onde aparecer essas sociedades alternativas, sim. Cada vez mais aparecem private equity, venture capital, outro tipo de acesso a capital, e portanto é uma área de ataque que os bancos terão no futuro. Depois temos a parte de o banco para depositar, não é? Hoje em dia ninguém ganha dinheiro nenhum em ter o dinheiro no banco. Certo. E portanto só também devido a uma quiçá elevada taxa de iliteracia financeira é que há pessoas que ainda têm o dinheiro no banco. Ok? Em depósitos à hora. Certo. Que pagam não zero. tem rentabilidade nenhuma. Pagam zero. Exatamente. E se somarem as taxas, as comissões que pagam, não paga zero, paga negativo. Exatamente. Portanto, aí também não acho que seja uma situação sustentável, apesar de em Portugal haver um nível de população envelhecida grande, e portanto essa população envelhecida quer uma falsa segurança, porque não tem segurança nenhuma em ter o dinheiro à ordem, está a perder dinheiro todos os dias. E portanto isso tem que mudar. E quem diz isso, diz também em Espanha, também não se paga nada por depósitos à ordem, depósitos a prazo. E, portanto, a Espanha tem outras alternativas. Tem outras alternativas. Essa é a grande questão. E tem outras alternativas por causa da dimensão. Exatamente, a dimensão. Pronto. Depois temos o tema dos pagamentos, que cada vez mais há fintechs de pagamentos por todo lado, há empresas novas. Sim. E extremamente ágeis, muito ágeis, quer pagamentos através de cartões, quer pagamentos através de devices móveis, quer gateways de pagamento. Certo. É uma transformação que a banca também tem que saber como é que acompanha. O marketing é completamente diferente, ou seja, o marketing digital hoje é importantíssimo para os bancos e tem que o saber fazer, tem que saber colaborar com empresas que são canais de distribuição que eles têm alternativos. Os clientes esperam valor acrescentado, designadamente as PMEs, esperam que o banco, para além daquilo que é a commodity de emprestar dinheiro ou de ir lá buscar o dinheiro para depósitos que não pagam juros, ou que pagam um juro que parece interessante, mas que acaba por não ser, os bancos têm que ter essa capacidade de perceber que têm que acrescentar valor para além disso. O que é acrescentar valor? É levar mais produtos aos seus clientes. Não digo produtos de mercados completamente diferentes, mas, por exemplo, relacionados com serviços profissionais. Portanto, terem canais de distribuição de outras coisas que não apenas o que eu sinto, não sei se concorda comigo, que há a intenção e vontade de... O problema é que a maior parte dos bancos, não estou a generalizar, obviamente, não quero particularizar, tem um problema que foi aquilo que falou também, que é, para eles darem esse salto, eles têm que resolver o que está por baixo. Porque isto de manter um motor de um Fiat 500, antes primeiro o Fiat 500, depois tentar pôr um Ferrari, claro. A coisa não funciona, não é? Aí há um tema bastante interessante, que é o tema, voltando à tecnologia, dos back-offices, não é? Portanto, uma fintech tem aquilo que é o chamado front office, que é aquilo que o cliente vê na sua interação. Sim. Mas tem que ter um back-office por trás, a suportar. Exatamente. Eu, quando à distância, portanto, um banco como a Revolut tem que ter a capacidade de back-office e tecnológica para à distância captar um cliente em condições de segurança, que escaneou o seu documento de identificação. E, portanto, isso tudo custa dinheiro, isso tudo requer investimentos em tecnologias que não são propriamente tecnologias antigas, são tecnologias novas. Sim. Okay? E, portanto, essa parte é, para mim, a meu ver, o grande desafio que os bancos têm que enfrentar, que é volto a dizer como iniciei, esse cada vez maior gap entre aquilo que é a experiência digital da maior parte dos consumidores
e das empresas versus a experiência burocrática, exatamente. sobretudo de assinaturas presenciais, etc. Exatamente. Eu nunca tive nenhuma assinatura presencial no Revolut. Será que o Revolut está a atuar à margem das leis europeias? Não me parece que esteja a atuar à margem das leis europeias. É claro que quem for da banca, quem tiver a ouvir, diz assim, olha, este nabo não percebe nada do que é que está a dizer, por isto, por aquilo e por aquilo outro. Está bem, mas eu não tenho que perceber. O cliente não tem que perceber isso. O jovem não tem que perceber isso. O jovem tem que perceber é que abre uma conta na Revolut, tem um cartão passado não sei quanto tempo, não tem problema nenhum e não vai fazê-lo num banco. E a Revolut neste momento já está a entrar na área corporate também. Claro. As SMEs. Claro. Pouco e pouco. Mas é muito interessante aquilo que está a dizer, porque eu acho que as pessoas que nos ouvem têm que ter uma noção que é preciso dar um salto. Não é só a questão é dar um salto qualitativo, não é? De qualidade em termos de serviço, porque eu acho que a banca ainda está muito agarrada, como todos os anos, felizmente, os bancos vêm a crescer os lucros, mas depois, efetivamente, naquilo que é a relação com os clientes, há muita desconfiança. Não, eu acho que, mais uma vez, Portugal tem estado protegido até agora. Portugal tem estado protegido até agora pela falta de escala que o próprio país tem para ter competidores, digamos assim, de outras, não digo completamente digitais, mas, por exemplo, há bocadinho quando eu falava de empresas de financiamento alternativo. Mas isso é uma situação que eu acho que não vai durar para sempre. E portanto a banca vai ter que se modernizar, ou assim é assim. Temos também o fenómeno da iberização da banca, que é outra coisa que eu acho que acabará por acontecer mais tarde ou mais cedo, tirando o banco, vamos dizer assim, mais associado com o Estado, que esse não estou a vê-lo a ser alvo, obviamente, de qualquer compra por parte de um banco espanhol. Mas acha que vai haver essa, no futuro próximo, pode haver que... Não, eu não sei se é próximo, acho que é uma tendência normal por o efeito de escala, por o efeito de se poder, lá está, alargar o leque de produtos e serviços de uma forma mais eficiente. E, portanto, aqui o efeito de escala conta e, portanto, já assistimos hoje em dia à presença da banca espanhola em Portugal e eu penso que ela irá continuar a crescer dentro do nosso país. E é um pouco isto, ou seja, o tema é digitalização, experiência do cliente, e há uma coisa sempre muito interessante que é quando há aqueles eventos onde falam pessoas que estão nos bancos, têm muita mania tem muito o hábito de dizer a centralidade do cliente, visão 360, a centralidade do cliente, mas depois, no dia a dia, quando o cliente diz, mas porquê é que eu tenho que assinar isso outra vez? Mas eu já assinei o outro, mas porquê é que eu tenho ido presencialmente? Mas porquê é que eu preciso desta garantia? Exatamente. Porquê é que eu preciso deste seguro? Porquê é que isto é regras do banco, são regras do banco. E portanto, o banco é banco-cêntrico, não é client-cêntrico. Ok? Concordo. E lá está, quem possa estar a ouvir pode estar a dizer, mas este não sabe que isto tem que ser assim, porque o Banco de Portugal impõe que seja. Está bem, mas o cliente não quer saber isso. É isso mesmo. Enquanto houver formas alternativas de conseguir o mesmo objetivo, e cada vez vão haver mais, não sei o que é que vai ser da banca mais tradicional. Bom, olha, Paulo, eu tenho agora um segmento. Entretanto, a conversa estava muito boa. Eu tenho também aqui tenho duas perguntas. Uma delas é, primeiro, o que é o seu dia-a-dia? Que era uma coisa que eu já devia ter perguntado quase ao início. Como é que é um dia-a-dia entre a Bridgewater e a Dantas da Cunha? Com o seu dia-a-dia? Para já o meu dia-a-dia tem que ser muito organizado. Eu tenho que fazer... tenho que ter uma agenda muito bem organizada, de ser muito disponível, ter um dia grande, equacionar-se, por exemplo, em que situações é que vale a pena eu deslocar-me
e, portanto, investir X tempo em viagens ou fazer coisas por videoconferência. Há situações em que naturalmente tem que se viajar e tem que se estar de forma presencial, mas portanto, tem que haver uma organização do tempo muito, muito grande. E eu dedico tempos diferentes àquilo que faço, mas tudo aquilo que eu faço são coisas convergentes. Portanto, a Bridgewater é uma empresa tecnológica, é uma empresa que ajuda a estar em contacto com clientes. Antas da Cunha é uma empresa que atua nas áreas de tecnologia, para clientes que procuram, lá está, melhorar os seus contratos com as grandes tecnológicas. A Bridgewater, no fundo, os sócios da Bridgewater ajudam também a desenvolver a organização, os novos sócios ajudam a desenvolver a organização. Antes da Cunha obriga-me a estar muito mais hands-on naquilo que são o dia-a-dia, digamos, junto dos clientes, a servir os clientes. Um cliente liga agora, vieram deste fornecedor, disseram-me isto, entregaram-me aquilo. É muito mais event-driven às vezes. Sim. E depois tenho também a diáspora portuguesa, porque eu dentro da diáspora coordeno o Pedro Pereira Silva, que é o meu colega, também é meu colega na Bridgewater, é meu sócio na Bridgewater, coordena Américas e África. Na diáspora eu coordeno Europa, Ásia e Middle East, 250 conselheiros, que é uma forma também de não se perder esta referência das pessoas que saíram de Portugal e que acrescentam muito valor a Portugal. Como eu digo, é preciso haver muita organização, muita capacidade de trabalho, delegar o que tem que ser delegado, mas portanto o meu dia-a-dia é um dia intenso de trabalho de em média 12 horas por dia, e com fins de semana em que alguns são utilizados a fazer coisas que eu tenho que fazer, que não tenho tempo durante a semana. E para finalizar na parte pessoal, livros, tem algum na calha? Não, eu escrevi, como disse há pouco, escrevi 9, acho que vou gostar de escrever mais um, mas eventualmente no final da minha vida profissional, para poder falar mais livremente, não sobre... Não tenho nenhum interesse em falar de coisas em concreto, mas de tendências. Eu gosto muito de perceber algumas coisas que eu observo e gostava de ter um livro que pudesse falar nisso, e eu vou tomar aqui 3 minutos do podcast para lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho interesse... me interessam no dia-a-dia é ver a diferença entre o valor facial das coisas e o valor real. Por exemplo, vou-lhe dar vários exemplos. Um jornalista. Porquê que os jornalistas em Portugal, ao contrário de Espanha, nunca dizem mal da performance das empresas? Um jornalista só diz mal das empresas quando há um processo de crime. Assim, um escândalo, sim. Escândalo. Sim, exatamente. Caso contrário, seguimento de se melhorou a rentabilidade, se não melhorou, e também só dá notícias positivas. Ora, não há empresas que vão mal em Portugal? As empresas só sobem, não descem? Eu tenho uma opinião, mas não vou partilhar. Não, todos nós temos uma opinião, não é? E a opinião mais normal é dizer assim: não, nós não podemos dizer mal das empresas porque são as empresas que nos pagam a publicidade, que nos financiam os eventos e os prémios que nós atribuímos aos seus CEOs. Exatamente. Outra coisa, os prémios que atribuímos aos seus CEOs. Nos Estados Unidos existe um conceito que são os Vanity Awards. Compram-se os prémios. Há um mercado de prémios. Mas lá está o valor. Há muita gente que toma o prémio pelo valor facial e farta-se de aplaudir e põe muitos likes no LinkedIn, por exemplo. Exatamente. Pois os likes, o valor facial, as pessoas gostaram daquilo,
mas valor real. Será que gostaram daquilo ou essa é uma forma de graxa, de que se eu não ponho um like ele depois também não vai pôr em mim? Sim. Nós vemos vemos pessoas, se nós assistirmos, há pessoas que estão em lugar de poder que dizem assim uma coisa super banal e têm 1000 likes. É verdade. Eu conheço vários que é verdade. Saem desse lugar de poder e dizem uma coisa super interessante e têm muito menos likes. Eu subscrevo. Okay? Não, mas portanto, lá está o valor, mas o valor facial, por exemplo, o CEO, espera-se que um CEO perceba alguma coisa de gestão. Será que percebem alguma coisa de gestão? Ou que estão lá apenas para gerir poder, não é? E formas de poder. Tudo o que tem a ver com estes temas de as pessoas tomarem como bons a primeira coisa que veem, em vez de analisar, mas bem, este está a ser jornalista, este está a ser CEO, está a conseguir ser gestor, aquele like é porque se gostou efetivamente daquilo, aquele prémio foi porque se mereceu. Muito interessante. E há um conjunto e nós dizemos sempre, Portugal habituou-se a dizer mal do Estado, do Governo, e eu sempre disse, então e a classe empresarial e a classe de gestores não tem culpa nenhuma no cartório? A classe empresarial faz muito pelo país, mas será que tem a ambição que poderia ter de crescer? Por exemplo, outra coisa que se diz, vamos tentar reter os jovens em Portugal. Mas como é que se retém os jovens em Portugal? Tem que haver oportunidades para esses jovens evoluírem em Portugal. E se Portugal está a ficar pequeno e não cresce por a falta de ambição que muitas das empresas têm de crescer, não há lugares inovadores para os jovens em Portugal. E eles têm que sair de Portugal. Eu até acho que é bom. Às vezes eu não sei se concordo. E é bom que eles saiam porque podem ajudar Portugal desde o lado de fora. Porque nós temos aqui... Mas eu às vezes ouço e vejo falar nisto e daquilo. As pessoas não têm a noção de que quem quiser ficar, fica, obviamente. Mas quem quiser sair, que saia porque vai trazer valor acrescentado quando voltar. Muito obrigada por ter vindo cá. Eu acho que isto foi uma aula. Não foi, é verdade. Eu sinceramente, nós já não estamos juntos há pouco falávamos, sei lá, há 20 anos, mas estou em linha com o seu pensamento. Pronto, ainda bem. Sinceramente, eu às vezes não posso. Ou não, às vezes a cara minha com o meu pensamento pode não ser aconselhável. Mas muito obrigado, foi uma honra. Obrigado eu. E quanto a vocês, fiquem atentos, não se esqueçam, mandem mensagens nas próximas 2 semanas. Um abraço, até à próxima.